primeira moda que eu tentei tocar nos anos 60, quando eu vi o programa do Tunico Tinoco na beira da Tuia. Boa noite, obrigado, seu Oliveira. Acho que já são 7h30, 7h32, podemos começar, né? Nossa prosa, que hoje tem lenha para queimar aqui, né? Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, a todas, a mais uma edição do Dialogando com Folclore. Vou passar algumas instruções aqui de funcionamento, né? Vou solicitar a todo mundo, menos os dois convidados, que permaneçam com os microfones fechados, né? Fica à vontade para abrir ou fechar a câmera, isso fica a critério de cada um. É melhor ver todo mundo, né? Mas cada um sabe se melhor se deixa a câmera aberta ou fechada, mas no final a gente vai pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar aquele print, né? Aquela foto. O bate-papo está aberto para interações com comentários e perguntas. Podem mandando que a equipe vai passando para mim. E a ideia é que no final, na última meia hora, mais ou menos, a gente traz as perguntas para o seu Oliveira e para o Edson, tá bom? Para quem desejar a emissão de certificado de participação, é só mandar um pedido para o e-mail. Qual é o e-mail? Alguém pode mandar aí no chat aí, por favor? As meninas vão mandar no chat o e-mail para quem quiser um certificado, tá? Bom, o Dialogando com Folclore é esse projeto muito bonito de que eu tenho honra de fazer parte, de estar aqui como mediador. É um projeto do Museu do Folclore de São José dos Campos. O museu é público, ou seja, de todos nós, faz parte dos equipamentos culturais da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e é gerido pelo Centro de Estudos da Cultura Popular. Todos os anos realizamos o evento com o propósito de promover um diálogo entre as várias áreas do conhecimento, sobre o que vem a ser folclore e como esse elemento pode ser observado na vida, nos costumes, nos fazeres e nas formas de interação com o meio em que vivemos.
A observação de tais elementos nos ajuda a revelar as complexas e diversas formas de pensar e agir dos seres humanos, a partir de todas as informações que acumula ao longo da vida. É, antes de tudo, uma forma viva de linguagem e subjetividades que usamos para trocar o que nos é importante. Então, agora, neste ano de 2021, trazemos como tema da reflexão a questão da transmissão dos saberes e as diversas pontes que se fazem entre a tradição e a atualidade. Hoje, o nosso tema é tradição caipira. A cultura caipira, ela se estende por um vasto território, sendo marcada por uma vida lúdico-religiosa intensa e importante dentro de sua organização social. A cultura caipira, ela possui uma linguagem própria, tanto no dialeto quanto na culinária, nos costumes, nas festas, na música, onde há uma variedade muito grande de ritmos e danças. A viola acaba entrando como um elemento de ligação muito importante entre as tradições caipiras e as formas como se expressam essas referências nos variados contextos sociais. O maior interesse que vem ganhando o instrumento, a viola caipira, ela tem aproximado gerações e servido de ponte de transmissão dos saberes associados à cultura caipira. Então, nesse terceiro dia de conversa do Dialogando, trazemos dois importantes representantes da tradição caipira, que envolve a catira, folia de reis e todo o universo da viola. Oliveira Alves Fontes e o filho Edson Fontes, fundadores do grupo Os Favoritos da Catira. Seu Oliveira também fundador da Orquestra de Violeiros Coração da Viola, da folia Os Mensageiros dos Santos Reis e da Associação Guarulhense de Artistas Sertanejos. Antes de apresentar os dois ilustres convidados de hoje, gostaria de me apresentar. Meu nome é Luiz Antônio Guerra. Os meus companheiros, seu Oliveira e Edson, pode ser Tonho mesmo, que é o jeito que meus companheiros me chamam. Eu sou pesquisador, né? Estou terminando meu doutorado na USP, com uma pesquisa justamente sobre viola caipira. Foi nesse processo de pesquisa, inclusive, que eu conheci o seu Oliveira, me recebeu lá em Guarulhos, na casa dele. Depois a gente foi na orquestra, para eu conhecer a orquestra, isso no ano de 2018, provavelmente já. É uma pesquisa que já está chegando nos finalmente, né? Logo a gente vai ter os frutos dela aí. Bom, mas eu tenho a honra aqui de convidar, então, o seu Oliveira Fontes, o seu Oliveira e o Edson, que são dois grandes violeiros, cantadores, catireiros, foliões, folgazões que estamos recebendo aqui hoje. O seu Oliveira nasceu em Tanabi, viveu na região rural de vários municípios da região noroeste de São Paulo, antes de migrar para a região metropolitana de São Paulo, para onde ele trouxe consigo as tradições da vida caipira aprendidas com seus antepassados. Fincou suas raízes em Guarulhos, onde fundou os Favoritos da Catira, os Mensageiros dos Santos Reis, a Orquestra de Violeiros Coração da Viola e a Associação Guarulhense de Artistas Sertanejos. Daqui a pouco ele vai contar um pouco todo esse processo aí para a gente. E hoje o papo é pai e filho. O Edson é filho de seu Oliveira e acompanha as palmas, os toques, as tradições e os causos também do pai. Integrante dos Favoritos da Catira e também da banda Matuto Moderno, tem seu trabalho dedicado à preservação da cultura tradicional em relação com outras manifestações artísticas contemporâneas. Então, primeiro eu vou passar a palavra, acho que a gente pode começar, se vocês quiserem começar cantando uma toada de Santo Reis, ou uma moda, ou vocês que sabem, a palavra está com vocês. Uma toada de Santo Reis pode ser? Pode, para dar boa-vinda, né? Eu sei que é uma toada bonita. Se o Edson quiser fazer uma primeirinha meio desencontrada, depois dá, né? Vamos ver se a internet deixa fazer isso. É a nossa primeira vez. A bandeira dos três reis, ela é pura e é verdadeira. Ela é pura e verdadeira. Oi,
passeando pelo mundo, oi, larai, seus devotos visitando, oi, larai, seus Seu devotos devoto visitando, oi, visita. larai, oi, Oi, larai. larai. Essa é um canto que quando a gente vai chegando na casa do devoto, né? Viva Santo Reis! Aí depois que entra lá dentro, ele canta mais uma Eu porção de acho, coisa, né? eu Porque acho que se não tava ficando ruim pra turma, pai, por causa da distância e tudo, hum, acho que é É, bom cantar mais. teve Nossa, um atrasinho aí da internet, né? a internet nunca chega juntinho, que nem tá perto um do outro, né? a internet não é fuliona de reis, que nem nós, É, não chega junto, a nada. internet não Mas é. Não tá chega no bonito. pé da. Então, tem uma outra toadinha de reis, que a gente faz toadinha, mas na verdade é uma toadona, né? A gente canta. É o primeiro cântico quando a gente está numa casa, assim, parado, com um posto de bandeira, vai sair de manhã cedo, ela é bem religiosa, ela é assim, ó. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Lelaira. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Lelaira. É sua devoção, Lelaira. Ai, co. É Me sua sua devoção, devoção, Lelaira. Este é o nosso benzimento, Lelaira. Este é o nosso benzimento, Lelaira. Ensinado por Jesus, Lelaira. Ensinado por Jesus, então ela é bem longa, eu só estou dando uma demonstração, né? Mas a internet não ajuda também, né? Quando ele começa, eu ainda estou pensando em começar. Mas não é nada disso, não é a internet que desencontra mesmo. Então essa é a parte que a gente canta de manhã cedo numa casa para sair com a bandeira. Bom, aí eu estou à disposição das perguntas. Se vocês quiserem saber o que Ficou vocês querem. bonito demais. Ô, seu Oliveira, conta pra gente como que era aí na sua juventude, onde você aprendeu a cantar folia, a dançar catira, a cantar em dupla. Conta pra gente em Guarulhos como é que você fundou a Agas, a folia, a catira, a sua dupla. Enfim, conta um pouco desse processo pra gente, por favor, que eu sei que tem muita história. Então, quando eu tinha uma faixa de uns 10 anos, eu me influenciei muito com esses negócios, porque a família da minha mãe era tudo cantador, folia de reis, catira, festa de junina, essas coisas. Eu me influenciei com meus tios, folia de reis, comecei com 10 anos. Aí comecei a cantar com a turma. Aí, aos 22 anos de idade, eu vim para São Paulo tentar a sorte aqui, né? Que eles que aqui ganhava muito dinheiro e a gente tinha que arrumar um saco para carregar o dinheiro, mas não é verdade, não. Tinha que ser aquele saquinho bem pequenininho de pôr parafuso. E cabe só uma nota de 50 centavos. Aliás, uma nota de 50 centavos naquele tempo, né? Porque agora já é moeda, né? Aí, cheguei aqui, eu encontrei um parceiro, começamos a cantar umas modas caipira, cantamos na TV, como é que chama? Na TV Gazeta, a primeira apresentação, TV Gazeta, depois TV Bandeirante, cantei várias TV com esse parceiro. Aí surgiu a fundação da Agas, Associação Artística dos Guarulhenses e do Sertanejo. Ali a gente ensaiava todas as sextas-feiras. Ali eu conheci muitas duplas
Inclusive, eu trouxe uma dupla para o nosso meio lá, que eu participava do conselho da instituição. Passou uma dupla um dia, por acaso, lá numa sexta-feira, bem caipirinha, assim, sabe? Bem aqui, sabe? Coitadinho, assim, parecia aqueles coitadinhos. Pararam assim na frente e falaram: mano, velho, será que tem moda de viola boa aqui? Eu falei: tem. A gente pode cantar? Eu falei: pode. Vocês cantam mesmo? Canta, mano. Sabe quem é essa dupla? Pena Branca e Chavantinho. E eu levei eles para dentro, cantou. A partir dali, os homens já ficou famoso, que eles cantavam muito bonito, nós já levamos para a rádio. E ali fundou a ideia do Tonico Tinoco, fundou a Orquestra Coração da Viola. E eu participei da fundação e estou até hoje na frente dessa orquestra, né? Ali dentro da orquestra surgiu o papo de fazer umas danças de catira. Eu já tinha um grupo de catira, começamos a dançar catira. E os Mensageiros de Santos Reis foi numa viagem que eu fui para o interior cantar Folia de Reis, na minha cidadezinha de origem, lá onde eu morei, na Vila Dirce Reis. Aí encontrei um amigo lá, Fulião. Ele perguntou: onde você mora? Eu falei: eu moro em São Paulo. Ele falou: também moro em São Paulo. Falei: rapaz, vamos montar uma Folia de Reis lá? Eu falei: vamos embora. Aí chegamos aqui, montamos os Mensageiros de Santos Reis. Gravamos um disco pela gravadora Selo Rodeio, que era da Odeon. Gravamos a missa cabocla, chama. Aí gravamos a missa. Depois nós gravamos com a Orquestra de Violeiro, uma participação especial com o Tonico Tinoco. Depois nós gravamos 3 discos da orquestra. E assim por diante, foi a nossa trajetória. Aí começou a aparecer muitos lugares para a gente ir, viajando bastante. O favorito da catira e a orquestra fez a abertura do programa Viola Minha Viola, que foi fundado na época de 80, alguma coisa ali, 78, 80. Fundação feita com Nonô Basílio, Thaís de Almeida e Moraes Sarmento. E nós inauguramos com a orquestra, depois inauguramos novamente com o Catira, os favoritos da catira. E aí, durante 35 anos que o programa teve no ar, eu tinha uma participação 2, 3 vezes por ano lá, chegou a ser 2, 3 vezes por mês com o catira. E aí se expandiu, esse grupo de catira se tornou um grupo muito famoso, que nós começamos a usar umas coreografias que não existia em catira. Aí fomos convidados para gravar na novela Roque Santeiro. O Edson tinha 5 anos quando ele participou da primeira novela. Depois fomos para a novela Vida Roubada, do SBT. Fizemos a abertura da novela Canavial das Paixão, no SBT. Tivemos um convite para fazer uma longa-metragem, que é o filme Tapete Vermelho. Fizemos muita coisa boa, meu irmão. Olha, eu vou te falar, eu tenho uns 50 anos mais ou menos de estrada, tem muita coisa boa e muita história bonita para contar. Mais ou menos a minha trajetória é essa. Muito bom. Edson, você quer... Geralmente um fala meia hora, o outro meia hora, mas como a gente está em casa aqui, eu acho que você pode ir intervindo aí, Edson, vocês vão puxando um ao outro aí. Fica à vontade. O pai foi ligeiro demais. Quando eu pensei em pegar um papel e uma caneta para ir anotando os remendos, já tinha passado os buracos, vai ficar sem remendo. Vou ver se eu lembro na cabeça algumas coisas aqui. Boa noite a todas, a todos que estão acompanhando aí. Prazerzão fazer esse bate-papo, né? E para descontrair, inclusive, porque, sei lá, a live ainda me deixa nervoso. Se a gente sobe num palco cheio de gente assistindo, passa um puta negócio legal pra gente subir, fazer, cantar, dançar. A live ainda tem um troço que, sei lá, assim, daqui umas par de anos, como eu tô nessa estrada aí, tomara que não, que a gente não faça live por um tempo desse na nossa vida, que isso acabe logo. Mas desde os 5 anos que meu pai falou que eu tô dançando catira, então um palco para nós já é, aliás, é a nossa existência, né? Nesse período aqui a gente fica meio sem ser nutridos e nutridas por essa coisa que é o palco, né?
Então eu vou pegar pelos remendos até para descontrair, como eu venho dizendo, né? Uma vez a Inesita falou para mim assim, eu conhecia aquela orquestra do teu pai desse jeito, a Inesita. Quando a gente vira íntimo é um barato, né? Aquela orquestra do teu pai, nossa, menino, foi eu que falei pro Pena Branca e Chavantin, sai fora, vai gravar que vocês são muito bons. Falei, então foi você, né, Inesita? A orquestra começou e rareando, porque a turma que ia despontando foi seguindo os seus trampos, né? Um outro remendo que eu ia fazendo, pai, vocês foram também ao Globo de Ouro, né? Lembrei, pegar a sequência de televisões, né? A época que a gente falava o 2, o 4, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13. Então, isso era o que tinha de televisão nessa época de despontamento, de ascensão dos favoritos, né? Da folia. E tem uma coisa aqui na minha cabeça que eu acho que eu nunca falei, principalmente ao vivo, assim, né? Os favoritos que teve muito essa estrada televisiva, talvez até fonográfica, e a folia menos. Eu faço aqui ao vivo uma percepção assim de que folia, eu acho que pela natureza das coisas, né? A folia ela é mais ali sagrada, né? Apesar de sacro profana, mas ela vem mais a dizer para que serve, que é a tradição mesmo no fim do ano, a visita dos devotos. E parece que o catira é mais pop, né? Porque com o catira ele vivia nas televisões, na programaiada por aí, os outros querendo gravar, e a folia ficava mais no cantinho dela, né? Então, nessa ascensão televisiva dos favoritos, eu lembrei aí o Globo de Ouro também, foi um lance com Sérgio Reis e Renato Teixeira. Que mais? Foi Todos um esses. disco, foi uma música que o Renato Teixeira fez, chamava Caçada de Onça. Aí o Sérgio Reis gravou e nós fizemos coral. E aí ele sabia que a gente dançava catira, ele foi lançado lá no Globo de Ouro e nós foi dançar catira também. Aí teve também outro lance da que você falou da TV Globo, que a turma não gosta, mas eu adoro. O MPB Agora tá 80. meio dividido o trem, né? Tem uma turma que O MPB gostava, agora não gosta 80, mais. um festival lá muito bacana, o Pena Branca e Chavantin, o Manuel Rezende, que era o padrinho deles, escreveu eles para eles participar com uma música meia macumbeira. Que terreiro é esse, né? Aí nós fomos com a orquestra fazer coral. O Pena Branca e Chavantin cantava, fazia o destaque, nós fazíamos o coral. Também foi muito bom lá esse serviço. A Globo sempre foi bom. Para mim, eu gosto da Globo, viu? Como é que é esse som? Boa noite, meu Meu pai, pai. salva a Sarve a sua sua banda. banda, que terreiro é esse? Bota Botafogo fogo na na fundanga. fundanga. Teve alguém aí que está acompanhando a gente que escreveu que gosta do ciúme, do Pena Branca e Chavantin. Que versão, né? Puta que pariu, já desculpa o palavrão, que é do Caetano no fundo, mas o que o Pena e o Chavantin fizeram com aquilo, né? A live vai virar Pena Branca e Chavantin, que eu tenho uma memória comigo de quando era criança. Daqui a pouco eu começo a chorar, viu, gente? Eu lembro claramente, assim, do pai ter pego eu no carro e fomos parar, nós vai ver uns amigos nossos. Aí entramos numa casa, eu acho, se eu não me engano, não é bom mentir com saudade, com memória, né? Mas eu acho que tinha um terreiro na frente, terreiro mesmo, de matrizes africanas, aí passava um corredorzinho beirando, lá pro fundinho tinha uma casinha singela, assim, era a casa do Pena Branca e Chavantin, só isso. Morava numa casinha de 2 cômodos aqui no Vila Rio, em Guarulhos. Em Guarulhos. Puta, isso eu não esqueço nunca. 2 assim. cômodozinhos. Era gente humilde, viu? Pena Branca e Chavantin, vou te falar, gente fina. Mas a orquestra lançou muitas duplas boas. Camões e Camargo, Pena Branca e Chavantin, Toshio e Brasileirinho. Toshio era um japonês. Brasando e Brasandinho. Brasando e Brasandinho. O Ronaldo Viola passou Ronaldo por lá. Viola, quem ensinou ele a tocar viola foi eu, ele aprendeu comigo. Ele tinha 13 anos quando ele começou a frequentar a orquestra, eu e ele ficava lá fora e eu ensinava ele a tocar viola e cantar.
que veio uma outra dupla que também desapareceu, Jangadeiro e Marajó, saiu de lá. Muitas duplas boas da orquestra. Tem uma lenda que o Zezé de Camargo passou lá com um caderninho. Passou, o Zezé foi lá várias vezes levar as musiquinhas dele para nós ver. Ele ia lá na Argas e ia num outro encontro de viola que tinha na Vila Mazei. Mas tem uma história boa, rapaz. A gente tá sem rumo, né? Que eu acho que é uma coisa boa de roteiro, de conversa. Mas eu vou pegar um aqui. Guarulhos tem alguma coisa, né? De vir parar. Ô, Tonho, é para falar só de nós dois, de Catira, não. E... Tá me ouvindo? Tô, tá agora... me ouvindo? Não, pode falar. Eu vou planando aí no negócio e vambora, né? Guarulhos parece que tem um sapo bom enterrado. Aqui veio parar tanta gente dessa caipiragem, né? Que é uma espécie de um fenômeno. E quando o pai falou da Vila Mazei, aí pega Jardim Brasil, Jaçanã, isso, vai circundando aqui, assim, as beiradas de Guarulhos. Foi uma duplaiada, um tanto de artista, cara, né? Carreira, hein, pai? Carreiro? Dupla boa. Quando eu conheci ele, não era Carreiro. Quando eu conheci ele, era Tião do Gado. Tião do Gado, e ele cantava com o Rei da Mata, Tião do Gado e Rei da Mata. Depois ele começou com o Tião do Gado e Cachoeira. Cachoeira, todo mundo sabe quem é o Cachoeira, né? Ou não? Não sabe, né, Tonho? Você não sabe quem é o Cachoeira? Índio. Se falar índio Cachoeira, ele para nós... Eu conheci ele. Fica no terreiro de casa, nós trabalhava junto de motorista na prefeitura. Ele era chamado de Zé da Viola. Nós mais tocava viola do que dirigia caminhão. E aí ele fez uma dupla por nome de Cascato Cachoeira. Depois ele foi cantar com o Cacique por nome de Pajé. Depois largou do Cacique, montou uma dupla por nome de Índio Cachoeira e Coitelinho, porque ele tinha que fazer índio, que é para não deixar o Cacique ficar sozinho como índio. Você vê, nessa nossa farta de rumo, vamos assim que tá bom. Tá bom, sai firme. Índio Cachoeira e Coitelinho, eu acho que teve o primeiro disco gravado. A dupla não, mas o disco foi uma cria aí praticamente do Matuto Moderno, né? Exatamente, o Ricardo Venini, por conta de Catira, essas coisas tudo que eu peguei com o pai desde criança. Só com o pai, não, umas partes de companheiro, né? Aí fui parar. Falando em Matuto Moderno, você podia explicar um pouco como que funciona essa transmissão? Como você pegou isso? Porque você nasceu em Guarulhos, né? Como você pegou essa identidade caipira e como você lida com isso no seu dia a dia, assim? A caipira, eu acho que não precisa nem explicar, viu, Tony, como é que eu peguei. O pai tá aí na tela, tá explicado. Assim. Desde onde eu nasci, eu acho que já estava caipirando ali ancestralmente, né? E agora, para rasgar o verbo aqui, muito louco, foi quando eu comecei a ouvir Janis Joplin em casa. Aí imagina o pai entrar na sala de casa, assim, o que é que essa mulher tá gritando num sol desse, que negócio, você tá ficando maluca? Só que tinha escapado de estar ouvindo aquilo, porque a gente tem uma coisa assim, né? Pô, se o pai tá em casa, tem um jeitão dele, ele não ia ficar rasgando um rock and roll ali na cara dura assim. Então tinha os momentos de curtir suas coisas e tal. Então, né, respondendo o que você perguntou, nascido em Guarulhos, com toda essa realidade que não precisa explicar, beirando São Paulo, muitas das coisas da vida da gente é em São Paulo, que a gente tem que fazer. Então, uma pessoa paulistana praticamente, com tudo que tem direito, foi a minha história aí, né? Então, desde novo, muito som, não só rock and roll, mas isso fica ali, né? O Catira sempre acontecendo. A Folia de Reis eu cheguei bem mais já adulto. Fartou umas par de gente, que a tendência é toda hora tá faltando gente. O pai falou, rapaz, nós estamos precisando de você na Folia. Isso eu já tinha mais de 20 anos. E me tornei, até brinquei, desculpa, mas aí a identidade caipira foi se formando muito pelos grupos, muito pela música, muito pela cultura, né? Mas eu acho que aqui em casa com o pai formou mais, viu? Depois eu volto.
no raciocínio. Aí, um dia, baixou uns cabeludos em casa. Em casa baixa muita gente, né? O próprio Tonho que está fazendo a mediação baixou lá. E sempre é ou pesquisa de tese de mestrado, ou é televisão, é rádio, é revista, as mídias diversas. Aí um montão de cabeludo lá em casa. Ah, seu Oliveira, viemos saber essas coisas, que nós pegamos o telefone de vocês na tela do Viola Minha Viola. Enfim, eram os caras do Matuto Moderno, com quem eu passei a fazer umas participações só dançando catira, no meio daquele som muito louco. Eu acho uma fusão muito honesta, né? Não é uma coisa que tenta fazer duas e você percebe as duas distintas. Eu sempre, independente de fazer parte do Matuto hoje, desde lá de trás, a primeira coisa que eu ouvi, eu falei, a fusão tá feita, não tá aquela coisa, um negócio, o caipira indo aqui, o rock indo ali, não. No fim, dançando catira com essa turma, hoje eu sou parte do Matuto Moderno, gravamos disco, estou no vocal, e eu acho uma história muito louca, principalmente o dia que meu pai ouviu tudo aquilo, vendo um show ao vivo dos caras no palco, falou, que música boa, parece um CD, aí veio a bênção. A Tiane comentou aqui no chat como que o seu Oliveira viu essa mistura da cultura caipira com as outras linguagens que vão sendo incorporadas como rock. Então, pelo jeito, ele gostou. E eu não tinha lido, desculpa, hein, olha a pergunta. Foi espiritual mesmo a coisa, assim. Mas o pai também passou a ouvir muita coisa dentro de casa, não tem jeito, né, gente? O curso da vida é o curso da vida, né? Muito MPB, muito mantra indiano, muita música de terreiro, africana, tudo aquilo que é universal, veio parar dentro de casa. Chegou uma hora que eu perdi um pouco da vergonha e falei, isso vai fazer bom pro pai também. Mas eu sou assim, tudo que é bem feito, eu gosto. E uma coisa que eu não gostava, de jeito nenhum de rap. Mas um dia, eu passei a gostar do rap. Nós fomos fazer uma cantoria lá como é que chamava aquele Foi no Expo Center Norte, isso. Mas era o Salão Nacional do Turismo. Eu vi dois rapazinhos fazer um rap, aí eu falei, não, o trem é bom. Um fazia instrumentação na boca e o outro cantava. Rapaz, vai ser bom assim no meio do inferno, como diz o caipira. Aí eu passei a gostar, mas quando é bom, né? Se for ruim, eu não gosto. Tá certo. O seu Oliveira, o pessoal perguntou aqui sobre a origem das folias de reis. Acho que o senhor podia falar um pouco do que é a folia de reis, o que é o catira, para o pessoal entender melhor, aqueles que não têm intimidade. A origem da folia de reis, segundo as histórias que eu pego lá do passado, dos grandes foliões de reis, dos mestres, folia de reis foi criado 1500 em Portugal. O pessoal fizeram uma encenação do nascimento de Cristo e lá, por volta de 1500, foi criado em Portugal. Mas com a colonização aqui no Brasil, ela veio parar aqui no Brasil. E como aqui no Brasil ela se tornou uma tradição bem religiosa e não folclore, como o povo fala, o povo pega as coisas pelo rabo, né? E fala o que quer. Religião é religião, folclore é folclore. Catira é folclore, essas músicas maluconas, samba, essas coisas é folclore, mas folia de reis é religião. Tanto é que você leva uma bandeira retratada ali com a Sagrada Família, São José, Maria e o Menino Jesus, e os três magos que visitaram os meninos. Um menino, aliás, os meninos não, é um só. Então, não é um folclore, é uma tradição religiosa. Então, ela começou lá, veio para o Brasil, e como muita gente cantando isso por religião, seguindo direitinho como os reis magos viajaram, os folião antigamente viajavam à noite para cumprir com a tradição, que os magos só viajavam à noite, né? Eles seguiam uma estrela. Estrela de dia não tem.
só tinha de noite. Então, os foliões tinham uma tradição, seguia a viagem à noite. E com mais um detalhe, muita gente fala que é mentira, mas é verdade. Quando ele saía do dia 25 ao dia 6, que era a regra, não se tomavam banho, porque os magos viajou sem tomar banho nos desertos, os foliões seguiam a risca, era sem tomar banho. Assim, na época do meu avô, porque na minha época a gente já toma banho. De vez em quando nós tomamos. Não precisa ser todo dia, né? Aí, então, não, eu já passei sacrifício na folia de também, já fiquei uma semana sem tomar banho. Porque lá no interior, nessa época, não tinha água, os poços ficavam secos, para buscar no córrego não dava, e a gente jantava e deitava no chão, naqueles paiol de milho lá, e por lá ficava. Então, a folia de reis é isso. Os dois palhaços que usa, que a gente chama de palhaço, outro chama de bastião, outro chama de marungo, em Minas fala marungo, bastião, costuma ser dois palhaços que eles representam o guarda da bandeira. Guarda da bandeira, por quê? Porque quem deu a fuga para o menino Jesus passar no batalhão do Herodes, que estava cercando as fronteiras para matar todas as crianças, porque não queria o Jesus, mas quando eles chegaram na fronteira para passar, os guardas que estavam lá do Herodes foi ver o que tinha escondido naquele balaizinho, viu a criança. Diz que quando eles abriu o que viu, a criança abriu os braços acolhendo eles. Aí eles não tiveram a coragem de assassinar o menino, pelo contrário, eles se fantasiaram e deu fuga para o menino passar no meio do batalhão. Então, os palhaços, os bastião, são os guardas da bandeira que guarda o menino Jesus. Esse é o significado da folia de reis. Aí faz aquele giro, pega os donativos, faz uma festa, dá aquela comelança no encerramento, porque tudo significa alegria do nascimento. Catira, a tradição do catira, o Edson acho que sabe até melhor que eu, veio também da colonização dos portugueses. Os índios dançando em volta do pajé, fazendo a dança, e os portugueses vendo, gostou dos passos, usou a viola e fizeram aquela dança, aquele bate-pé. Não tinha nome de catira, não tinha nome de cateretê. No começo da dança mesmo, que começou pelos bandeirantes, chamava dança de cateretê. Ela era feita nas posadas dos boiadeiros, dos tropeiros, depois foi para a festa junina. Catira, quem explica direitinho, isso é o Edson, que ele é professor, eu não sou. Que diz que é carraça, as coisas, uma casa. Fala isso aí, Edson, vai. Só um adendo, o Edson é professor, né? Nós temos muitos professores aqui, não sei se o Edson está acompanhando o bate-papo, tem muitos professores acompanhando a gente justamente para levar isso para a realidade escolar, né? Então é interessante o Edson, como professor, falar aí para a gente também. Tá, vamos. O mais legal, acho que, de falar como se fosse com uma propriedade docente, assim, acho que o mais interessante é a ausência de registros de literatura mesmo, assim, densas, né, em torno do catira. O que mais tem é farta de coisa para a gente poder falar. Aí fica as coisas que a gente vai ouvindo daqui, dali, tem alguns poucos registros de Mário de Andrade, pouquíssima gente. O interesse acadêmico pelo registro e as origens do catira, eu diria que é uma coisa recente. O que o pai falou, eu vou pegar por aquele gancho, uma vez a gente fez uma apresentação num poupa-tempo aqui em Guarulhos, aquele fim de show, aquele monte de conversa, tudo, um cabra veio e falou para mim que ele era indígena e que para ele, Guarani, de uma tradição Guarani, ele falou, você sabe o que quer dizer catira? Eu falei que não, né? Claro, para poder ver o que ele dizia. Ele falou, pra gente, ó, K com K e 2 As, é erva, é mato, é madeira,
essas coisas, né? Tudo esse monte de coisa que são parecidas. Ele falou, e tira quer dizer troca. Aí ele falou, catira tem um sentido das coisas que a gente retira do mato, da mata, das ervas, delas se misturarem numa bebida que é feita. Isso tudo é colocado, as cascas, as folhas, os galhos, num cardeirão, sei lá como é que poderia ser. E essas coisas trocavam as propriedades entre si, né? A tira queria dizer troca, mistura. Aí ele falou, então é uma troca das propriedades disso tudo que a gente colhe no mato e vira uma bebida alucinógena que o pajé toma para poder fazer ter os contatos para além mundo aqui e cuidar da tribo. Eu falei, puta merda, que coisa legal. Isso um cara me contou, eu estou reproduzindo. Eu ouvi de alguém que veio com todo interesse após um show dizer para mim o que era catira. Eu falei, que muito louco, cara. Porque eu tenho tatuado aqui no braço, né, assim, ó, catira, né? Eu falei, caraca, que vontade de alterar a escrita, colocar o K e os dois As, né? Então essa é uma. Outra coisa que a turma fala muito forte é que vem de boiadeiros, né? Que tomou esse formato que a gente hoje dança, caipira pra caramba, assim, duas fileiras dançando de frente, com os violeiros na cabeça, vestidos e vestidas, porque agora tem muita mulher no catira. Eu ainda sou do tempo que não tinha mulher no catira, olha, eu tô ficando velho mesmo, viu? Então, com essa roupa nossa, que é uma roupa de peão, de boiadeiro, de tropeiro, então, neste formato da tradição, no nosso caso, paulista, né, porque a dança de catira tem Goiás, Mato Grosso, um pouco do Paraná, ela não é uma dança presente territorialmente no Brasil inteiro, é mineiro, olha eu, quase que eu... Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, principalmente, né? Eu acho que ainda é uma manifestação em aberto, a gente não pode ter uma intenção conclusiva, eu acho que a gente tem que dispor as informações e os fatos que existem. Pode ser que tem no Rio Grande do Sul, pode ser que tem no Espírito Santo, mas substancialmente mesmo, essas que eu citei. Você vê, já tem gente escrevendo que é de origem tupi, então eu acho que eu falei bem na hora certa, a gente não tem interesses conclusivos, são muitas informações ainda em haver, né? E então, voltando onde eu estava, nesse formato muito paulistão, que é o nosso de dançar, por que eu falo dessa forma? Já que estamos num momento meio que mais de estudo, assim, né? Em Minas você vai ver dançando diferente, em Goiás você vai ver o catira dançado um pouco diferente, no Paraná também, em São Paulo, que tem as suas variações, é a diversidade, eu acho que essa é a riqueza. Por mais que essa riqueza, essas variações, às vezes gera embates e desafios entre nós, catireiros e catireiras, que é outra coisa que não pode negar. Depois eu falo disso, senão vai longe isso aqui. Bom, e com essa variação toda, nesse formato nosso, a turma fala que chegou para a gente e vive até hoje com os peões de boiadeiro, né? Aqui muito se fala em bandeirantes em São Paulo. A Inesita brincava de forma meio séria, puxando a sardinha para o estado de São Paulo. Ela fez isso publicamente no programa Viola Minha Viola. Num dos dias que ela ia apresentar a gente, ela falou, olha, tem essa briga, eu acho que catira é paulista, porque os tropeiros eram muito daqui, os bandeirantes também, e aqui tem demais, e não sei o quê. Bom, e por que eu estou dando essa volta inteira, né, que o pai disse que eu explicaria melhor as origens do catira? Eu acho que, como quase toda a nossa cultura brasileira, ela tem 3 pilares aí muito fortes, né? O europeu, o africano e o indígena. O catira, a gente vê muito claro essas 3 contribuições, né? Não digo nem influência,
essas três matrizes, e a gente brinca aqui com a internet, tira um sarrinho, mas fica cada dia mais claro, não sei vocês, mas no Facebook, as publicações, principalmente de manifestações da África, batendo o pé no chão, dançando, bailando demais com o corpo, com um gingado, cada vez mais eu vejo no Catira. Sou muito sincero aqui. A gente achava muito que era europeu pelo cigano, pelos, né, os espanhóis sapateados, e não sei, a bota, essa roupa que acaba sendo um pouco até medieval, se vacilar. E a gente fica nessa ligação direta com o sapateado que chegou para a gente colonialmente, dizendo, explorando tudo, isso aqui, quase tudo chegou dessa forma. Então a gente acha que tudo é assim. Não demorou muito para começar a perceber nas danças indígenas, nos rituais, o movimento de flexão do joelho, cada vez mais parecida com o catira, e hoje em dia com as danças africanas que a gente pode ver, vai ficando cada vez mais presente. Então, acho que catira é essa fusão linda de tudo isso que por mais que reprimido, atravessou por tudo e está no nosso corpo, tá? Né? Então, acho que, até para não falar demais, os indícios de origem do catira e tal, tem essas duas coisas, né? Bem histórico pelos povos que compuseram a nossa sociedade brasileira, e depois mais cá, a coisa dos peões e tal, que foi o que deu as modas de viola, o uniforme que a gente usa. E aí eu vou mais além, né? Você pega os favoritos, um grupo que está situado em Guarulhos, do lado de São Paulo, a gente já tem um monte de outras coisas acontecendo dentro da gente, que se a gente for parar e pensar, influência das músicas que cada pessoa do grupo escuta, o que a gente vive, eu vou me permitir falar, essa agressão visual, auditiva da grande cidade. Eu acho que isso vai refletindo nas parmas que a gente cria, do jeito de ser. Ninguém está mais na roça em conserva, vamos dizer assim, para poder... Pô, essa dança é totalmente ainda caipirona. Então, acho que ela já está numa dinâmica de alteração, vamos dizer assim. Falem mais, senão eu vou longe, hein? Bom, achei muito interessante. A gente apontou vários sentido de transformação também, né? Que tem esses dois lados, né? O de manutenção e o de transformações nesse processo de transmissão de saberes, né? Que é o tema de hoje. E o mundo mudando, né? E vocês podem falar um pouco do que se transformou na catira, na folia. O seu Oliveira falou que antes não tomava banho. Agora já tomo mais um pouquinho. Agora já toma. O que mais que se transformou nesse processo, nas Então, folias, por exemplo? na catira teve uma coisa boa que aconteceu nas épocas que nós começou na TV Cultura, é que aqui em casa é uma escola praticamente, né? Aí eu fui ensinar dois moleques a dançar catira e tinha umas meninas que ficavam olhando. Aí os meninos estavam tendo um pouco de dificuldade, uma das meninas falou, rapaz, isso é tão fácil que eu acho que eu vou fazer. Aí o molequinho, faz o quê? Aí a menina foi lá e fez mesmo. Aí ela falou, eu vou aprender também. Eu falei, tá bom, ela começou a aprender. Daí um pouquinho as outras meninas, com ela toda amiga, começou a aprender. Daí um pouco eu estava com 10 meninas, formado um grupo de catira. Aí eu levei elas num programa no canal do Boi com as irmãs Célia e Selma. Aí a TV Cultura viu e pediu para levar as meninas lá. Levei as meninas lá. Cacique Pajé viu, pediu para mim uma autorização, se eles podiam levar as meninas para dançar catira trajada de índia. Eu também falei, pode ser, se elas aceitarem, né? Elas aceitou. Então, o que transformou? O que era só de homem, virou de mulher também. Que vantagem, as mulheres parece que têm mais dedicação do que os homens, você acredita isso? As meninas, nós fizemos no nosso DVD, nós temos um vídeo no DVD, essas meninas dançando, elas já foram aplaudidas 1.600.000 e poucas vezes visualização. Então,
quem levou a catira para a televisão foi os favoritos da catira. Antes disso, lá em Santa Fé do Sul, nos anos 60, tinha duas primas que dançavam, mas era só ali na regiãozinha, nos local. Não chegou a ser conhecida como mulher catireira. Mas aqui em São Paulo, em Guarulhos, expandiu. Hoje você vê, está cheio de grupo de mulher por aí dançando catira. Mas acho que elas nem sabem quem foi que levou as mulheres para catira. Foi o velho aqui. Ô, seu Oliveira, o senhor sabe me dizer por que não tinha mulher antes na catira? Na folia também, eu imagino que os principais postos ali de cantador, violeiro, palhaço também não tinha muita mulher. O senhor sabe me dizer por quê? Sei. Que o catira é aquilo que nós falou, ele foi desenvolvido nas pousadas dos boiadeiros, com os bandeirantes, com os tropeiros. Então lá era só homem, né? Uma violinha meia rega, aquela que o traste só vinha até aqui na caixa, né? Aí dois cantavam e os homens dançavam. E você sabe que homem com homem fica longe, né? Você acha que eles vão querer ficar pertinho, abraçado que nem num baile? Depende, tem bastante. Não, agora tem, mas naquele tempo tinha não. Aí era dança só de homem por isso, era tudo longe um do outro, né? Naquelas bailes, naquelas brincadeiras de terreiro, também tinha o baile lá no terreiro e no salão os homens dançando catira. E as mulheres naquele tempo eram muito repreendidas pelos pais, as mulheres não podiam estar se aproximando de homem. Então, era só para macho mesmo. Muitas vezes, as mulheres queriam ver os homens dançar catira, tinha que olhar para o buraquinho da parede. Não podia estar lá dentro do salão no meio dos homens, era tudo proibido. Os homens, os pais eram muito radical, ciúme, avacia. Então, coisa de homem era coisa de homem, coisa de mulher era coisa de mulher. Folia de rei também não podia andar mulher, porque era coisa de homem. Se tivesse uma mulher no meio, como os outros falaram, que não era coisa boa. Não podia. Mas dos anos 70 para cá, que eu comecei a carregar as meninas e tal, foi ficando melhor. Aí eu comecei com o nosso grupo de Folia de Reis, colocar algumas amigas para carregar a bandeira, depois pus para bater pandeiro, pus para cantar também, e a mulherada está... Nós expandimos muita coisa boa aqui em Guarulhos e na TV Cultura, porque nós começamos a levar as mulheres para onde não podia, e foi bem aceito. Uma única coisa que o Edson não gostou, e que ele falou, vamos parar com isso, as meninas dançar catira de chapéu. Não, chapéu não foi feito para as mulheres ficar dançando catira. Deixa as meninas normal, fica mais bonito. Então, nós não usamos chapéu nas mulheres. Não fica legal, né? Esse chapéu era para boiadeiro, para cobrir do sol, para caipir roça, roçar mato, para proteger dos espinhos. Não é para enfeite, para ficar bonito. É só para defender. Então, a Edson falou, não, vamos tirar o chapéu das meninas. Aí, ficamos no nosso grupo sem chapéu. Foi isso aí. Eu tenho vontade de fazer umas observações, Otônio. Não sei se você tem algo aí no roteiro para... Por favor, não, fique à vontade, que aqui nossa prosa é... Depois eu vou deixar uma encomenda para o pai. Eu acho que são assuntos que andam paralelos, né? Acho que criança também não tinha, né? Então, eu acho essas manifestações nossas aí, e é uma pena, é lamentável que ainda isso existe muito, e não só em culturas tradicionais, né, que nem catira, folia e todas elas. Infelizmente, lamentavelmente, isso ainda rola em coisas que acha que é moderna, que é contemporânea, que está no futuro, mas no fundo, dentro das pessoas, ainda tem... Porque isso tudo a gente está passando, então, aqui num contexto histórico da realidade, saca? O que era a sociedade refletia dentro da arte, né? Então não tinha ali mulher, criança, era bem difícil, né? Nessas tradições, principalmente caipira. E aí o que eu fico com vontade de fazer aqui uma observação é que, isso não é crítica, mas constatações, né? Ainda existem grupos de catira só com homens, ainda existem folias de reis só com homens. Ninguém está dizendo que é uma regra, que tem que ser misto, vamos dizer assim, não sei nem como definir, né?
E eu acho que falar de gente é uma coisa muito séria, né? Porque gente pode ser o que ela quiser. Então, nessas companhias, nesses grupos, ainda é mais ou menos assim. Isso é uma coisa que eu queria anotar. Outra coisa muito interessante, eu acho que talvez como reflexo disso tudo, é a quantidade de grupos só de mulheres, né, no Catira. Passou a surgir, então, grupos só femininos, né? Eu acho que ainda eu não vi, salvo engano, eu ainda não vi grupos de catira de mulheres que até na viola e na cantoria sejam mulheres. Na hora de cantar e tocar, ainda tem a dupla ali masculina, né? Agora, um grupo que nasce do zero ali com as minas, mas eu já acho muito louco que tem grupo só de mulheres ali. Agora, de novo aqui, como eu fiz em outro momento, pensando ao vivo e alto, grupos bem fundidos, tanto faz, tá com mulher, tá com homem, tá com a lésbica, tá com o gay, dançando catira, ainda são poucos. Olha que eu vim pensar aqui em live ao vivo, né? Eu acho que ainda tá assim, porque eu sou às vezes meio polêmico e a gente não tem que deixar os tabus de lado, né? Deve ser ainda uma dificuldade ali de falar, pô, põe a mulher, não põe, se eu ficar só homem é melhor. Ah, o que vem vindo formando só mulher, no mínimo já deve ter uma dificuldade de falar, mas se puser só um homem ou dois, e a gente, sei lá, falar um outro lance, né, que, misturando as coisas, a gente tem uma coisa no ar, pelo menos na nossa vivência, que um grupo de catira ideal é ter 8 pessoas dançando, né? Você tem ali 4 pares. Isso veio dessa, parece que existe esse incômodo de falar, tem que ser paritário, talvez tem que ter 4 mulheres, 4 homens. Então, parece que esse tabu ainda existe no meio cativeiro de como que a gente forma os grupos, né? Ou de não ficar pensando, só de falar, vamos nessa, que eu acho que os favoritos têm essa característica e essa realidade. Alguém aprendeu? Aprendeu, vamos dançar. Tá sabendo dançar as danças? Não quer saber o que você é, você vai dançar com a gente. E muita coisa mais, né, Luiz? Acho que tem hora que eu tenho umas imagens mentais e sei que é difícil de entender. O pessoal da família fala, até tentem acompanhar o que você está falando. É que agora me veio aqui que muita coisa mudou. A gente estava falando disso, e se for falar assim com intenção, paradinho, acaba não vindo. Né? Catira, pelo menos para mim aqui, se você não soubesse dançar todas as palmas, todos os recortes do grupo, você não podia vestir o uniforme e sair junto com o grupo e fazer uma apresentação. Se você não tivesse ali o teu parceiro de frente, então você também ainda não podia dançar. Você tem que ter ali no grupo teu parceiro de frente, e isso era praticamente uma regra. Mas se por um acaso teu parceiro ali não tivesse, era bom que você também ficasse. Espera um outro dia para estar junto. Não sei outros grupos por aí, nunca aprofundei tanto com outros mestres e tal. Cara, os favoritos eu acho que veio de certo modo dando uma derretida, assim, nessas. Não quero aqui concluir se isso é bom ou ruim, mas só narrar, né? Como foi a nossa trajetória. A gente vai dançando, misturando, tem ali. Nosso grupo varia, forma demais, entra gente, sai, vai embora, briga. Eu gosto de falar as verdades. Briga, sai do grupo, daqui uns anos volta, ou vai mudar em outro país, inclusive já aconteceu. E, obviamente, isso gerou essa flexibilidade nossa de dançar outra pessoa com outra pessoa. E não ter, voltando ao assunto, não ter uma fila só de mulher, uma fila só de homem. Ou ter 2 grupos distintos. Não minto que passou pela cabeça nessa da visibilidade feminina. As favoritas da catira
A gente ficou assim, tudo vai pelo exame, né? As favoritas da catira, esse lance do chapéu, a gente também propôs o debate, propôs as sensações, né? Acho que a gente, se vocês ficarem mais femininas ainda, inclusive visualmente, põe um brincão bonito, passa maquiagem, marra o cabelo, ou sorta, ou põe um laço de fita, ou não põe, porque a gente não tá mais na roça e não usa mais laço de fita, talvez. Estamos em Guarulhos e a gente passa por essas, né? Sempre com muita gratidão de não alterar, vamos dizer, a tradição de forma contundente, de forma que aquilo se descaracterize, né? Aí, por outro lado, no meio catireiro, tem muita gente que fala, porra, vocês são durão, né, meu? Vocês querem manter a moda de viola com uma viola só e recortado. A gente só dança catira com moda de viola e recortado, né? Já tivemos embates, tivemos momentos menos maduros na vida, que eu acho que é natural, de tecer alguma crítica a alguém que colocava ritmos da cultura caipira, que eu acho lindo tocar na roda de viola. Mas não vem pôr no catira, não, que nós vamos arrumar problema. Se você quiser pôr um pagode para dançar catira, um cururu, no nosso meio nós nunca... A gente tem muito esse cuidado com o que a gente acha que é essencial, né? Manter ali a música própria do catira, o jeito de dançar e a forma de criar as parmas nossas, a gente também acha que aí está a alma do catira. Pode mexer em bastante coisa, a gente pode conceber muita coisa, mas ali na alma, na essência, a gente tem um cuidado muito grande, que eu não chamo nem de preservação, porque se preservar fica do mesmo jeito que é. A gente tem uma coisa assim de cuidar da alma, né? Do que alimenta isso na gente, assim. E assim, os favoritos meio abusadão. Perfeito, Edson, obrigado. Eu acho que é muito interessante sua fala, porque justamente o que é negociável e o que não é, né, assim, da tradição, acho isso muito importante. Seu Oliveira, o Edson tinha falado para você falar um pouco sobre as crianças, como que foi trazer as crianças para o grupo de Catira. Eu vou aproveitar e ler uma pergunta da Márcia Rosana Brito. Ela falou, seu Oliveira, como o senhor vê nos dias de hoje a transmissão de saberes da Folia de Reis e Catira para a juventude atual, para que possa ser preservada essa riqueza do nosso folclore? Rapaz, é uma pergunta meia brava, né? O que o senhor, a juventude, a importância da Então, juventude, trazer a muito, viu? juventude? É muito importante a juventude na Folia de Reis e no Catira. Tanto é que eu faço o maior esforço para ensinar as meninas. Aqui uma menina que é catireira, que ela dá aula de catira, ela mais o Edson faz parmo muito boa, que é a Célia, né? Então, ela no catira é uma professora. Na Folia de Reis, ela é excelente percussionista na caixa, no pandeiro, e na farda de palhaço também. Ela é excelente na farda de palhaço. E toca viola. E toca viola no grupo de catira para nós dançar, porque nós gostamos de botar as mulheres também lá no pódio, né? Não pode deixar as mulheres, né? Então, é importante. Essa é uma das meninas que despontou mesmo. Mas eu tenho mais, assim, em torno de umas 12 meninas que eu ensinei, todas são catireiras, todas batem caixa, que é percussão, tem outras que batem pandeiro. Eu andei ensinando aqui em Guarulhos, mais ou menos 50 a 60 meninas e meninos junto, que participou do grupo vários lugares, vários anos, mas vai crescendo, eles vai tomando outro rumo, um vai casa, vai criar família, outro vai trabalhar para outro lugar, outro muda, vai para longe. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, porque verdade tem que ser verdade. Tem algum que desvia as condutas para o lado que não presta e abandona
a companhia para fazer as coisas erradas. Então, mas eu tenho muito cuidado e vejo que o nosso futuro de não acabar essas tradições é a juventude. E com cuidado e com carinho, a gente consegue trazer isso para dentro da Folia de Reis e para dentro do Catira. Perfeito, muito obrigado. Vou ler umas perguntas aqui duas perguntas para o Edson aqui. Uma é mais rapidinha de responder. Edson, catira e cateretê é a mesma coisa? E a outra, pode responder, depois eu faço a outra, então. Para ser direto, sem pensar em mais, no fazer, sim. Tocar a viola, cantar as modas e dançar, catira e cateretê é a mesma coisa. Tem uma questão aí de denominação, posso estar negando algo que eu não sei. Se eu não sei, eu vou negar. Não adianta, né? Numa pesquisa mais aprofundada. Mas o pai até era um dos remendos que eu ia fazer quando ele fez uma espécie de abertura, e o pai falou que tratava-se muito como catira, e de uma hora ele tratava como cateretê e de repente passou a ser chamado de catira. Esse de repente gera um puta lance para a gente poder conversar. Um indício que me passaram é que essa questão foi da indústria cultural. Foi, porque o cateretê se tornou um ritmo de cantoria tocado na viola. Também. E aí ficou a dança como catira. Eu estava no portão quando um carteiro passou, tirou da correspondência uma carta e me entregou. Isso é um cateretê, né? Tinha um carteiro pardinho. Até bem frisado, viu, pai? Porque o que eu ia falar ainda era outra coisa, né? A turma falou que dizem que foi muito com o Vieira e Vieirinha, nessa coisa de virem para São Paulo, ir para a gravadora, fazer LP e tal. Diz que essas influências de quem não é da coisa, disse que falou assim, mas catira é mais bonito para falar, para pôr no rádio. Olha que responsa dizer algo histórico desse tipo, né? Assim, publicamente, mas eu acho que não tem que ficar com a gente, porque a gente ouve na estrada catireira. Será que o povo lá de Fernandópolis está vendo essa live? Se tiver, sei lá. Se tiver, eu quero mandar um abraço lá para o Quintino Quirino. Foi esse que formou o grupo que deu a história muito boa para o Catira, que foi os Guarani do Oeste. O Vieira e Vieirinha se tornou amigo de Quintino e Quirino, pôs os Guarani do Oeste para gravar com eles, fazer show, e trouxeram para Chanticleer, gravaram Quintino e Quirino como Folia de Reis e Catireiro, e os Guarani do Oeste, que na realidade alguns deles são primos do meu pai, que virou os Reis do Catira com o Vieira e Vieirinha. Um abração lá para Fernandópolis, Guarani do Oeste, Estrela do Oeste, Jales, Benedito Horácio dos Santos, que era nosso palmeiro aqui, quando o Edson não tinha a idade de ser palmeiro. Benedito Horácio dos Santos é fundador dos favoritos, Toninho Horácio dos Santos, Donizete, José Tavares, Luizão Gordo, Luizão Gordo, lá em Fernandópolis. São tudo catieiro da pesada, viu? Mas o Luizão é da pesada porque ele pesa 150 quilos. Eu acho que não e tal, mas pensou se o Boi Preto estiver assistindo um lance Nossa desse? Senhora, ele deve estar vendo nós lá em Estrela do Oeste. Boi Preto era o parmeiro dos Guarani do Oeste, já pensou? Do Vieira lá, né? Então... Aí, Boi Preto, é você aí, vê nós aí, ó. Para quem tá assistindo e é mais de um campo da pesquisa, vou falar bem devagarzinho, anota isso e vão tentar, pela internet, por onde for, saber quem é Boi Preto. Vou lançar aqui no Brasil ao vivo um desafio de live da academia, e bem difícil o assunto, eu já vou adiantar aqui.
Boi preto, catireiro. Espero que tenha ficado aí, no mínimo, ilustrado essa questão do cateretê e Não, do catira. tá legal. Até porque o que você falou, e eu confirmo que é muito verdade isso, que não tem, sobre catira tem pouca coisa escrita e pesquisada e confiável, né? E tem uma pergunta da Tiane aqui, Edson. Edson, você diria que a tradição está sempre em negociação, de certa forma, com as necessidades pulsantes do dia a dia, se alimentando e realimentando? Cara, eu ia falar num outro momento, que a pergunta foi pro pai, e às vezes eu recorro a isso. Eu acho muito legal que meu cérebro reseta, então é legal porque a gente sempre tem que estar pensando, né? Mas eu acho que o que eu não gosto de falar. Eu acho que o fio, né, tem um conto que chama A Menina do Fio, né? Não sei se é Clarissa Píncola Estés, das mulheres que correm com os lobos, né? Tem um lance que chama A Menina do Fio. Eu acho que o que conduz tudo isso é a convivência. Convivência, né? O pai falou isso em outras palavras. Então, você integra. Não tem essa coisa. Você é um pouco indelicado agora, saca? Não tem essa coisa muito clara, assim, de como é que faz. Qual a fórmula? A gente não pensa racionalmente de aproximar um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um neto, uma neta, um vizinho, uma vizinha. Sabe? É muito do acontecer, é muito da convivência, né? Agora eu não vou ser tão frio. A gente recebe e-mails, ligações ou encontros de fato por aí fora que alguém fala assim, cara, eu quero fazer isso que vocês fazem. Ô Edson, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo, vem pra cá. Tem que fazer um giro de folia com a gente, tem que começar a vir aqui em casa, no ensaio, cantar umas modas junto. Não tem muita explicação, sabe? Mas a pergunta mesmo pode ter alguma coisa aí que eu não respondo. A tradição, como é que foi? Se a tradição. Não, perfeito, mas vou reler para você caso você queira agregar alguma coisa. Você diria que a tradição está sempre em negociação, de certa forma, Isso é capcioso, né, cara? com as necessidades pulsantes do dia a dia? Que se a gente pegar no pé de cada palavra dessa, é uma coisa muito É, louca, né? Negociação é uma coisa que. a Tiane montou uma armadilha para você. E eu tô sacando e escapando. Bom, eu vou Eu aproveitar. acho que a tradição está em negociação sempre, sim, porque no mesmo lugar que a tradição se firma, ela também se permite, ela é livre, ela é dinâmica, né? E eu termino falando o que é ela, o que é a tradição, né? Eu acho que poderia definir aqui, ó, em tempo real ao vivo, é uma coisa feita por muito tempo. Talvez seja uma definição próxima. No mínimo, nós temos que falar de tempo para falar de tradição. Então, acho que algo feito por muito tempo, ele vai tramar, ele vai tecer uma rede, ele vai deixar marcas e ele vai deixar coisas. Então, essas coisas vão ficando e vão negociando, desde que isso não acabe. Então, está em negociação sim enquanto existir. Sair bem, sair bem. Boa, a Tiane gostou, ela escreveu muito boa resposta, convivência, claro. Eu vou aproveitar aqui e fazer a pergunta da Renata. E é uma pergunta que vai ser para os dois. Aproveitar que os dois são de gerações diferentes. Eu queria saber se vocês já tiveram vergonha de ser caipira, se sofreram algum preconceito em Guarulhos. Eu nunca tive vergonha de ser caipira. Não. Porque eu nasci caipira, por que eu vou ter vergonha de ser caipira, né? Então, preconceito, eu acho que nunca teve, não, porque nós, graças a Deus, nós temos um jeitão de fazer as coisas bem feitinho, bem caprichadinho. Eu sempre fui bem tratado, bem elogiado, bem aceito.
Uma vez, com essa caipiragem nossa, contando aqui uma proeza, nós com essa caipiragem, nós foi convidado para ir numa festa junina, ali no Borba Gato, ali em São Paulo, num clube, e tava lá um roqueiro, mas tava um puta de um rock, bicho, ovelha. Quando nós chegamos lá com essa caipirada de catira, nosso cantador, Antônio Gonçalves, falou, rapaz, nós vamos levar ovo choco na cabeça aqui hoje. Essa rapaziada vê nós pulando que nem cabrito aí no palco. Não deu outro. Nós chegou lá, ele parou, nós entrou com o catira. Quando nós começamos a dançar, a turma estava mesmo. Mas quando foi desenvolvendo, tivemos mais aplauso do dançando catira do que o próprio ovelha. Eu falei, tá vendo? Cada um tem sua vez, né? Cada araruta tem seu dia de mingau. Que é isso? Vocês não sabem o que é araruta? É uma não, planta... a fala inteira. Cada araruta é uma planta, dia uma de raiz. mingau. A araruta é uma planta que tem no chão, uma raiz. Você colhe ela, deixa secar, moe, faz uma farinha, dá um mingau gostoso. Então, cada araruta tem o seu dia de mingau. E você? Bom, eu já tive vergonha de ser caipira, sem dúvida nenhuma, porque a sociedade é muito... Não é nem ingrata, né? Ela é taxadora, ela é rotuladora, é perversa, né? Foi a Tiane que me fez uma armadilha, né? Eu vou jogar uma pro lado do pai agora, porque é característica de caipira, de folião, de catireira. A gente gosta de pregar umas fogueiras, né? Mas depois que eu contar a minha vergonha, pai, aí fica para você contado aquela vez que a gente estava embarcando em Congonhas. Nossa. Aí depois você conta. Ah lá, já se refalou do que ele tinha falado antes. Não, eu acho que é muito claro, né? Muito claro. Adolescência bate na porta, né? E a minha foi aqui em Guarulhos e tal. Mas não foi e só aí, você. Não foi só você. Você lembra das meninas, dos meninos que dançavam catira com nós, que chegavam na escola, eles não contavam para ninguém que ia dançar catira? Não, hein? Porque se contasse, a molecada tirava sarro. Não, então... antes disso vem o medo, né? Então a gente prefere já nem contar. Mas vou mais longe. Vocês veem que eu estou me empolgando e gosto. Eu vou mais longe. Não teria muito sentido. Eu sabia que a turminha ali da minha sala, da minha idade, isso não estava na televisão, isso não tinha difusão midiática como tinha outras coisas. Então, é gueto, não adianta. É muito próprio, muito restrito e de muita resistência. Então, a gente não tinha só medo e vergonha, mas também esperteza de falar, eu vou queimar um cartucho aqui de bobeira, né? E depois virar uma puta falação danada. Isso, hoje, de novo, essa live aqui está muito... No tempo presente, eu fui refletir, talvez tinha isso também, além do medo e da vergonha. Mas como eu comecei, o receio era da taxação, da rotulação e um maltrato, né? Sendo muito sincero, isso é um maltrato. Hoje está rolando no mundo muito maltrato, muito preconceito, muito racismo, muita coisa. Em outros sentidos, com o caipira nunca foi diferente, né? Então dizer que nunca passei por isso, acho que seria inclusive mentir. Reforçar uma taxação que a gente mente. Então, essa passagem que ele falou lá do aeroporto, nós foi chamado pelo Ricardo Vinini, dos Matuto Moderno, para fazer ele fez um projeto, Cornélio Pires, né? Lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, e ele começou a levar uns artistas bons para lá. De Brasília. Aí ele chamou nós para ir, os favoritos da catira, para fazer uma parte, e eu com a minha dupla, Oliveira Livaldo, fazer outra. Aí foi aquela empolgação de avião, ninguém nunca tinha andado de avião, né? Aí, para ir lá, o Edson falou, não, nós temos que comprar uma filmadora boa, comprar uma câmera boa, e nós fomos lá no centro, compramos,
Aí, quando chegou lá no aeroporto de Congonha, aquela fila de catireiro, tudo na frente, o Edson foi filmando, o outro fazendo foto. Eu fiquei um pouquinho mais para trás, aí ia dois engravatados, dois executivos. Aí um olhando para o outro, falando, tá vendo? Que bando de caipira besta, parece que nunca andou, aquela máquina fotografando. Não, bando de trouxa mesmo, eu escutei tudo, não deu vontade de chegar e dar um tapa na bunda dele. Mas aí depois eu contei para o Edson, falei, tá vendo? Eles pisaram na bola, porque quem está fazendo isso é um professor, um cara que pesquisa, um cara que tem muito mais inteligência do que esses dois idiotas, chamando a turma de besta, de caipira, de bobão. Então o Edson tinha razão mesmo, não tinha? Mas eles devem ser especialistas em ganhar dinheiro e acham que isso é maior do que o restante. Bom demais. O pessoal quer saber aqui dos discos, da produção dos grupos de vocês, principalmente da Catira e da orquestra, né? Seu Oliveira, fala dos seus discos, vocês falam um pouco, né, dos LP, se tem para comprar, se tem na internet. Eu sei que vocês lançaram um documentário agora, né, da orquestra. Fala um pouco isso aí para o pessoal. Então, a orquestra, nós fundou ela, eu não tenho bem certeza da data, mas parece que foi em abril de 78 que nós gravamos as primeiras 3 músicas com o Tonico Tinoco. Ele estava gravando um disco, já estava gravado, e ele tinha 3 músicas lá que era para pôr um coral. Porque essa ideia dele fazer a orquestra foi que ele foi reinaugurar, cantar no Teatro Municipal, quando ele foi reformado, e ele teve uma aceitação muito boa lá, que ele fez 3 músicas próprias para aquele evento. Ô pai, é legal contar que o teatro foi negado, né? O teatro foi negado para o Tonico Tinoco, porque estava fazendo só... Se não negado, depois foi dificultado, não, foi negado, sim, subjugado. Eles estavam fazendo o evento com concertista, aquelas músicas toda, né, erudita, aquelas coisas todas. Tonico Tinoco pediu para fazer uma apresentação, eles negaram. Mas a assessoria do Tonico Tinoco insistiu, eles falaram, vamos dar um dia para eles, mas dia de semana, um dia ruim. Aí deram lá um dia ruim. Mas o Tonico Tinoco divulgou bem e fez 3 músicas próprias para isso e levou os artistas mais profissionais para fazer o coral, né? Porque não tinha ainda a orquestra. A partir dali, ele teve a ideia de fazer a orquestra. Foi quando ele procurou nossa associação. Aí fez a orquestra, deu certo. Nós gravamos com o Tonico Tinoco 3 músicas. Ferreirinha na viola, Viola no Teatro e Assim que é o Sertão. A partir dali, nós começamos a viajar com o Tonico Tinoco e fazer televisão. Aí nós gravamos pelo selo Rodeio, que é uma parceria com a Odeon, 3 discos. E gravamos também com o nosso grupo de Folia de Reis, a Missa Cabocla, através dessa gravadora. Mas isso é uma gravação bem antiga, foi nos anos 80, 84, e não tem mais disco à venda. Costuma ter a pirataria, né? Que os caras fazem CD, essas coisas. Nós tentamos com a gravadora para pegar para pegar as matrizes, mas eles consumiram com as matrizes, não tem as matrizes mais. Então tem que tirar cópia de disco. Eu tenho um discão, de vez em quando eu tiro umas cópias dele para mandar para alguém. Depois, com o Catira, nós gravamos com o Ricardo Vignini, né? Só me dá uma licencinha, pai. Antes teve um disco da dupla, né? Um LP. Nós gravamos, sim, um disco. Oliveira e Olivaldo. Oliveira e Olivaldo. E gravamos também uma coletânea também com Oliveira e Olivaldo pela gravadora Chororó. Mas também não tem à venda no mercado, porque tiragem limitada, acabou, né? Aí é que nós gravamos Catira com o Ricardo Vignini, um CD, e depois desse CD nós gravamos um outro CD com a dupla Oliveira e Olivaldo, mas também com Catira e Folia. Isso foi por aí, mas essas coisas não tem no mercado, porque é tiragem limitada, né? Acabou, já era.
Até que nós viemos com o DVD, né? Legal dizer que é com recurso de financiamento público, edital público da cidade de Guarulhos. A gente inscreveu, concorreu, fomos selecionados e fizemos um DVD tentando juntar tudo isso de história que nós estamos aqui hoje falando, que a gente viveu. A gente tentou pincelar ali, tanto com apresentações, com entrevistas, com falas, e alguns extras, né? Eu acho que, nossa, faz 2007, chama Histórias e Raízes, os favoritos da Catira e os Mensageiros dos Santos Reis. Um DVD muito bonito. Mas para procurar no YouTube, vocês vão ver, ele tá no YouTube. Mas é porque a gente penteou o cabelo, fez a barba, passou perfume, por isso ficou bom. Faz uma propaganda aí, quem quiser. Porque ó, a Eliette perguntou se mandava o CD, DVD para Niterói, no Rio de Janeiro. Quem quiser material, mais informação sobre os grupos de vocês, com quem que fala. É com o Edson. Puta, eu ia falar que era com o pai, então. Fala com o pai, que jeito? O pai não sabe mexer em computador, o pai não sabe mexer em celular. Eu estou mexendo aqui, mas tem uma auxiliar técnica aqui do lado. A minha neta Catarina, a filha do Edson, tem 11 anos, já sabe fazer tudo que eu não sei fazer com 75 anos. Tem 13, senão depois ela fica braba. Ah, não, é... Passa seu contato aí, Edson, então, pro pessoal. edsonCatira@gmail.com. Mas você falou muito rápido. Eu vou falar de novo. As meninas vão mandar aqui, edsonCatira, como é que é? gmail.com. Ótimo. Nós tínhamos um site próprio do grupo, com rede social, essas coisas, inviabilizou, deixamos de lado. A gente tem uma página no Facebook, chamada Os Favoritos da Catira. Instagram Instagram e Facebook são os meus perfis particulares. Edson Fontes deve ter um Catira para complementar ali entre parênteses, porque chegou um tempo na vida que começaram a me chamar de Catira. Aqui em Guarulhos meu nome virou Catira. O professor Catira, tudo era Edson Catira. Ele vivia dando aula, formando grupo, ele formou vários grupos por aí. Vivendo de Catira, né? Tem que retribuir. Ele foi até para Goiás arrumar um grupo lá para o Guilherme Santiago gravar um DVD. Então ele pegou esse Isso nome. É legal. No DVD do Guilherme Santiago tem uma faixa de Catira muito bonita, bem preparada, como diz o caipira. E mais dos contatos, redes, é isso. Eu passei o e-mail, meu perfil. Ótimo. Edson Fontes, a página, os favoritos da Catira no Facebook. Só que uma hora a gente administrar tudo isso, não tem quem tenha perna. Uhum. Então a gente tá meio fraco, assim. Nós é muito descuidado, o Edson. É que nós é muito descuidado. Mas descuidado é desendinheirado. Quando você tem uma produção... Descuidado sem dinheiro é uma encrenca total. Quando você tem gente para cuidar dessa parte, remunerada, bonitinho, voa longe. Acho que... Porque isso aí a gente faz por amor à arte. Nós faz porque gosta. Dançar catira, cantar folia de reis, ensinar a molecada. A gente faz por amor à arte. Não ganha dinheiro com isso. Não ganha dinheiro. A gente mistura a vida com tudo isso. Aliás, essa é a nossa vida. Então, se transformar isso num profissionalismo muito direitinho, aí vai deixar de fazer outras coisas. Maravilhoso. Gente, para a gente encerrar, que vai dar 9 horas, vocês querem tentar cantar uma moda assim, cada um faz uma parte, ver se a gente consegue para encerrar? Vai. Vamos ver. Pode. Com esse frio, se a viola não desafinou... A minha não desafina. Vou mostrar essa viola aqui, presta atenção. Né? Vou fazer propaganda dessa viola aqui. Estão vendo? Essa viola aqui, eu ganhei um casal de instrumento
que foi do Carreirinho, Zé Carreiro e Carreirinho. O Carreirinho me deu essa viola, tem mais ou menos uns 70 anos. E ela não desafina, não, viu? Viola que o Zé Carreiro tocou, não desafina. Pra turma que gosta de viola aí, pai, sem fazer merchan, mas que marca que é essa viola aí? Tonante. Tome! Era o rei das violas. É. Então vamos fazer um verso cada um? Quem que sai fazendo? Qual que nós vamos fazer? Minha viola. Uma coisa que nós não falou para ninguém, viu? Falta muita coisa ainda. Não, uma coisa muito importante. Nosso repertório é tudo nosso, do nosso grupo. Nós não regrava e não rouba nada de ninguém. Você sai primeiro? Sai você, pai. Então vai lá. Esta viola de pim que estão vendo em minha mão, ela é feita de madeira que veio lá do sertão. Hoje vive na cidade com a sua tradição. O folclore brasileiro na mão deste violeiro, alegrando os corações. A viola é de madeira, suas cordas são de aço. Ela suspira e soluça, apoiada nos meus braços. Eu passo horas e horas e eu não sinto cansaço. Ela é minha ilusão que me dá inspiração pra fazer os versos que faço. A viola é de madeira, suas cordas são de aço. Oi? É o outro verso. Desde os tempos de criança. Não, esse você já acabou de cantar. A viola é de madeira, suas cordas são de aço. Encostada no meu peito, ela suspira. A viola e o violeiro não pode ser desprezado. Pra cantar não tem escola. Eu não lembro a letra mais. Deixa eu terminar. No folclore brasileiro eu tenho participado com a dança da catira e verso do recortado. A viola e o violeiro não pode ser desprezado. Pra cantar não tive escola, enquanto existe viola, eu tenho uma do meu lado. Bate umas palmas aí, pai. Alô, Tião Moreno, lá de Três Fronteiras, Mato Grosso. Essa letra veio dele e do compadre dele. Alô, família Tavares, Cláudio Tavares, todos são catireiros de Santa Fé do Sul, do grupo 24 de maio. Eu acho que eles estão assistindo nós lá, que eu mandei o panfleto. O panfleto pelo Zap. Mas é isso aí. Muito bom. Tá em cebolão em ré a viola? Cebolão em ré. Cebolão em ré.
Tá. Para ela Então ficar é cebolão isso. e teria que dar esse som aqui, ó. Tô bom de ouvir, hein? Agora aqui é ré. Então é isso. Para encerrar, vocês querem falar alguma coisa? O pessoal abrir a câmera aí para a gente ver quem está aí com a gente até essa hora. Quer despedir? Edson Oliveira, manda um abraço para todo mundo, então. Não, eu quero agradecer, né, meu? Acho que o mundo precisa muito de agradecimento, precisa muito de troca. Então, muito obrigado a todo mundo que está aí. Valeu, acho que para não esticar, que senão nós começamos de novo, nós é perigoso. Se eu for falar mesmo tudo que eu sei, rapaz, é umas 2 horas para cortar a metade. Mas eu agradeço todo mundo, agradeço muito a produção, aí o projeto de ter procurado nós, e a gente está aqui à disposição. A gente só não traz ninguém para vir gravar aqui em casa, porque nós temos medo de morrer, e sabe que esse Covid, quando pega, ele leva mesmo, né? Eu já perdi 2 primos com isso aí. Um fulhão de reis muito bom, que era o nosso Hélio Não, Cacheiro. não vamos entrar nessa parte, não, porque eu não chorei até agora. É bom não E se falar, né? começar, não aguenta, sou mole. Ainda bem que o povo já sabe. Nós gostamos mesmo de trazer o pessoal aqui em casa para a gente conversar, gravar ao vivo, mas esse perigo aí danado, ainda mais eu que já estou meio velho, meio esmerilhado, se pegar, rapaz do céu, não larga mais nunca. Mas muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem está assistindo, e estamos à disposição. E quase que eu esqueço, não é por maldade, né? O Museu do Folclore, ué. E isso, o Museu do Folclore, tudo bem que simbolicamente é um belo de um nome, mas são pessoas, né? Que organizam, que promovem, que fazem. Então, as pessoas que promoveram, que fizeram, que trabalharam, estão trabalhando para que isso esteja acontecendo, que nós estamos nos minutos finais, mas estamos aqui. Então, muito obrigado a todos e todas que inclusive, antes de mais nada, nos escolheram aí, nos miraram, convidaram. Então, valeu pra caramba aí. A gente que agradece. Na quarta-feira, dia 21, tem o último encontro desse Dialogando com o Folclore 2021, com as lideranças jovens das tradições. E muito obrigado a todo mundo que compareceu, especialmente esses 2 grandes mestres. Ficamos por aqui. Boa noite. Boa noite. Valeu, Tonho. Obrigado vocês. Pode fechar, cara.